Hoje nós estamos começando a memorização de um novo texto, no caso 2 Pedro, capítulo 1, onde nós estamos memorizando agora. 2 Pedro, capítulo 1. Então, deixa eu só dizer que muito do que eu sei decorado da palavra de Deus foi quando eu era criança e jovem que eu decorei. Então, que nós pais passamos isso ajudando os nossos filhos nesta memorização. Vamos dizer juntos o versículo então 3 vezes, ok? 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, esta é a segunda epístola de Pedro. Ele menciona isso no capítulo 3, versículo 1. Neste livro, ele está especialmente tratando do cuidado necessário quanto a falsos profetas. Ele introduz esta epístola dizendo a Simão Pedro. Então, aí na atualizada nós temos a palavra servo. Essa é mais uma vez quando literalmente quanto ao grego é escravo. Tanto Pedro se apresenta na introdução como escravo de Cristo, como também o apóstolo Paulo faz isso muitas vezes também. Então, por um lado, ele é um escravo de Jesus Cristo, como todos os irmãos, inclusive os que estão a receber a carta, também são. Mas aí ele diz também apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele diz apóstolo, é justamente porque é uma posição especial que Deus tem dado a ele. Aí ele menciona a quem ele escreve. Ele diz aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está escrevendo então aos salvos. Da nossa parte, fé. Mas mesmo essa fé é algo que o Senhor nos deu. E aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A justiça então não é nossa, a origem é do Senhor, Ele é a nossa justiça. E aí, só mais uma coisa em termos do final do versículo. Na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é que Jesus Cristo é, número 1, Deus, e Ele é Salvador. Ele é as duas coisas. Aqui ele não está falando de Deus Pai e de Deus Filho. Aqui ele está dizendo Jesus é Deus e Salvador. Ok? Mais uma referência realmente onde deixa muito claro a divindade de Cristo.
Muito bem, tendo visto então o texto da nossa memorização, nessa parte da apresentação do estudo da Palavra de Deus, entenda que eu tenho uma responsabilidade. Paulo diz a Timóteo, e não precisa vocês procurarem no momento, mas Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a minha responsabilidade é, durante a semana, estudar a palavra. Eu costumo ler o texto pelo menos uma vez por dia, começando hoje, o que eu vou pregar no próximo domingo, orando também, estudando para entender aquilo que Deus quis dizer por meio da sua palavra. Mas você tem uma responsabilidade durante esse tempo também. Você sabe o que é? Jesus disse: aquele que tem ouvidos, o quê? Ouça. Então, a pergunta é: os seus ouvidos estão atentos para dar atenção à palavra do Senhor nesta manhã? Que Deus abençoe que seja assim. João capítulo 14, então, é o nosso texto de estudo nessa manhã. Vocês que nos acompanham sabem que nós estamos estudando o Evangelho de João. Por meio desta, vai conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e, por meio dele, conhecer a Deus. Então, João 14, versículo 16 ao versículo 21, a palavra do Senhor diz o seguinte: e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, esta é a tua santa palavra. Os discípulos estavam aflitos na hora que o Senhor falou estas palavras a eles. Que, da mesma forma, este texto sirva para a nossa instrução, te conhecermos melhor e te amar mais, Pai. Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Começando então aí no versículo 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai. E se vocês se lembram, nos versículos 12 e 13, Jesus vinha dizendo: olha, eu estou dando a vocês um grande privilégio. O que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Então, não somente ele os instrui a orar, mas ele diz: eu oro também. Eu rogarei ao Pai. Ele está falando então justamente de que ele vai pedir ao Pai uma coisa.
Agora, uma coisa interessante aqui, e a gente facilmente passa por cima disto, mas veja a Trindade neste versículo. Eu, no caso aqui, está falando de quem? Jesus. Rogarei a quem? Ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. Então, nós podemos observar e devemos observar que os três têm uma certa distinção um do outro, mas a Bíblia diz que existe um só Deus. E honestamente, é bom a gente lembrar que a Igreja Católica Romana, eu sei que eu ouvi isso bastante. Assim como você não pode chegar até, digamos, o prefeito, você tem que fazer o seu pedido conhecido a um vereador, alguém que tem acesso ao prefeito. Da mesma forma, você só pode chegar a Deus por meio de Maria. E com isto, primeiramente, atacam quem Deus é e elevam Maria a tornar ela uma deusa. Tem, segundo as estatísticas, mais de 1 bilhão de católicos no mundo. E são ensinados a ir a Deus por meio de Maria. Não é... Na verdade, não é fazer ela maior do que Deus, porque pode dar atenção a tanta gente e você só pode chegar a Deus por meio de Maria. É uma aberração terrível, realmente, quanto a isto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é um que tem acesso entre dois. Cristo Jesus, homem, é este mediador. Cabe perguntar, então, se o pai atende o filho, quando foi que ele, então, respondeu esta oração do filho, concedendo aos discípulos o Consolador? E a resposta é no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2. Então, nota bem que a vinda do Espírito Santo não foi primeiramente fruto de oração das pessoas. Em Atos 1 está certo que estavam orando sim, porém foi primeiramente em resposta da oração de Jesus ao Pai, e além disto foi num tempo determinado, a festa de Pentecoste, outra festa dos judeus. A morte foi a Páscoa e a vinda do Espírito Santo 50 dias mais tarde, que é o sentido de Penté, né? Jesus havia dito, e aparenta ser as últimas palavras de Jesus aqui na terra antes de voltar ao céu. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele, então, com isto ainda está falando quanto ao futuro, né? Ele diz: é isto que vai acontecer. Vai vir o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso é fruto, isso é resultado. Não é que aqui não é que devem ser testemunhas. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Agora, Jesus disse então que vai pedir ao Pai que dê para eles o quê? Aqui no texto é Consolador. E nós precisamos então falar um pouco sobre esta palavra. A palavra no original grego é parakletos, que no caso é uma junção de duas palavras. A primeira parte sendo a questão de falar e ou chamar, e a segunda parte sendo ao lado de outro. Então, junto, a palavra significa alguém chamado ao lado. Em João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz, ainda falando aos apóstolos: quando, porém, vier o Consolador, aqui mais uma vez a mesma palavra, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aí o que ele vai fazer? Em 16 e 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então, mais uma vez, onde é mencionado o Consolador, e Jesus até dizendo, para vocês é melhor que eu vá, por causa da vinda do Espírito Santo. E tem mais um texto onde é usado essa palavra, só que nas nossas Bíblias é traduzida por outra palavra, em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, e lendo aqui na NVT: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, né? Vivam vidas santas diante do Senhor. Ele continua dizendo: se contudo alguém pecar, entendendo que enquanto estamos aqui na terra nós vamos pecar, aí ele continua dizendo: temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. É a mesma palavra traduzida Consolador, aqui é traduzido advogado, um que defende. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Aqui eu gostaria de fazer uso de um parágrafo de John MacArthur, numa mensagem que ele pregou. Ele diz: chamado ao lado para quê? Para tudo e qualquer coisa que você precisa. Pode ser um intercessor, pode ser um defensor, pode ser um consolador, pode ser um encorajador, pode ser um professor, pode ser alguém para avisá-lo, alguém chamado ao lado, alguém com mais sabedoria do que você, alguém com mais verdade, alguém com mais poder, alguém com mais experiência do que você. Bom, especialmente quando a gente é jovem, tem pouca experiência, né? Mas até nós velhos a gente enfrenta
muita coisa pela primeira vez na vida, sem experiência naquilo. Né? Alguém com mais conhecimento do que você. Não alguém inferior a você, mas infinitamente maior que você em todos os níveis de capacidade. Aí termina a citação deste amado pastor, John MacArthur. Então, isso é esse Consolador. Agora tem outra coisa, e é por isso que quem se prepara para expor a palavra de Deus, é importante que tenha pelo menos um conhecimento básico da língua original. Outra coisa que só lendo o português aqui você não veria, mas nota o uso de Jesus da palavra outro Consolador. No caso, em termos do grego, tem duas palavras diferentes para a palavra outro. Nós não temos isso em português, em inglês também a gente não tem. Deixa eu ver se eu posso ilustrar isto aqui para vocês. Outro, em termos do grego, tem o heteros, que é outro diferente. Por exemplo, aqui eu tenho duas moedas. Dessa mão aqui, à esquerda, é uma moeda de 50 centavos. Essa do lado direito, uma moeda de 10 centavos. Então, aqui é outra moeda diferente dessa. No caso, outra moeda, mas uma moeda diferente. Ao passo que o grego também tem a palavra allos, que no caso é outro igual. Como duas moedas de 50 centavos. Aqui é outra moeda, mas é outra do mesmo tipo da primeira. E neste caso aqui, quando Jesus diz que eu vou eu vou rogar e o Pai vai enviar outro Consolador, é outro diferente ou é outro igual? No caso é outro igual. Ele está dizendo, assim como eu fui todas essas coisas em termos de lhes ensinar, em termos de lhes repreender quando estão errados, em termos de prover para vocês, em termos de lhes dar sabedoria, assim como eu fiz essas coisas, esse Espírito Santo que o Pai vai mandar, lembra que é futuro ainda, nesse tempo, ele diz, o Espírito Santo vai vir fazer essa mesma coisa. Então, não fiquem aí preocupados quanto a eu dizer que vou me embora. Ele diz, no capítulo 16 e 7, versículo 7, que é melhor para vocês. Só que os discípulos estão achando difícil acreditar isso. Né? Realmente, nós temos outro exemplo desta diferença quanto a outro em Gálatas 1, 6 e 7. Lá Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho aqui é outro igual? Não, aqui é outro diferente. Aí ele continua dizendo, é por isso que, na verdade, com o português nós temos dificuldade. Ele primeiramente diz é outro e depois ele diz o qual não é outro, mas o qual não é outro já é outra palavra grega.
o qual não é outro igual, duas moedas de 50 centavos. Então, Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai, Ele vai lhes mandar um consolador, um advogado. Seria, em termos de advogado, graças a Deus eu não tive que me defender por meio de advogado até hoje em dia. Mas tendo acontecido alguma coisa, mesmo como um acidente, em que alguém é ferido ou chega a morrer, é importante você ter um advogado ali para lhe dar conselho sobre o que deve dizer e o que não. Jesus diz, o Espírito Santo vai ser isto. Ele diz, e olha lá, como nós vimos lá em 1 João capítulo 2, nós vamos pecar. Quando pecamos, o diabo vai nos acusar, dizendo, olha, que filho de Deus é você? E aí, parece difícil entender como é que Jesus, sendo justo, como é dito lá em 1 João 2:2, como é que ele, sendo justo, vai me defender? Ele vai mentir, como muitos dos advogados do mundo, dizendo que eu não pequei? Não. Ele é justo. Mas ele vai me defender no sentido de poder dizer, sim, Pai, é verdade que o acusador aí está dizendo que o Bruce pecou, mas se lembra, Pai, eu morri na cruz para pagar o pecado dele. Amém. Merece glória a Deus mesmo. Aí Jesus continua dizendo, aí no versículo 16, a fim de que esteja para sempre convosco. Quando os discípulos estavam aqui na terra com Jesus, quando ele, por exemplo, os enviou para pregar, como ele o fez, Jesus estava com eles nessa hora? Não. Mas ele está dizendo que a presença do Espírito Santo vai ser para sempre. O Espírito Santo, então, estaria com eles até a morte. Isto, aliás, garante a perseverança dos santos até a nossa apresentação lá no céu. E quanto ao céu, a coisa principal não é o que nós vamos fazer lá. Tá certo que a Bíblia fala de louvor a Ele, de servir a Ele, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18, onde Paulo está encorajando os irmãos no sentido de que se morreu alguém em Cristo, não é o final, tem esperança. Ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E pegue essa parte, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A coisa principal quanto ao céu
não é o que vamos fazer lá, é o relacionamento com Cristo. E este relacionamento com Cristo começa com a presença do seu Espírito Santo, que estará para sempre convosco. Se você é um que foi regenerado pela fé em Cristo, então você tem a presença deste Espírito Santo morando em você. O versículo 17 então continua dizendo: o Espírito da verdade, isto é, o Consolador é também o Espírito da verdade. Foi ele que guiou os apóstolos para a escritura do Novo Testamento. O grande problema dos nossos dias é o homem pensar que ele mesmo pode decidir o que é a verdade para si. Os homens acham que eles têm o direito de decidir o que é a verdade para si. Mas nas Escrituras, Deus nos revela que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isto é, nós mesmos não compreendemos o quanto os nossos corações nos enganam. É por isso que nós precisamos do Espírito da verdade, tá? Apresentar para nós o que nós realmente somos em Cristo. São muitos os versículos na Bíblia quanto à questão da verdade. Por exemplo, em João capítulo 14, versículo 26, nós já referimos a isto antes, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse seria o trabalho, primeiramente, do Espírito Santo para com aqueles apóstolos, fazendo-os então lembrar o que Jesus havia ensinado, e não somente fazendo-os lembrar do que Jesus os tinha ensinado, mas também ensinando até outras coisas. O mesmo ministério, então, de Cristo e do Espírito Santo, ensinar a verdade. Pedro nos diz, em 2 Pedro 1:21, naquele capítulo que nós atualmente estamos decorando, toda a Escritura é inspirada por Deus. E, desculpe, 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é inspirada ou literalmente soprada por Deus. E isso o Espírito Santo deu. 2 Pedro 1:21, então agora, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui um livro digno da nossa confiança, porque veio de quem é verdadeiro. O que é que isso significa para mim? Eu tenho em mãos a verdade. E isto é verdade por causa da sua origem. O Deus que não pode mentir. Eu não preciso de receber outra revelação de Deus para saber o que Ele quer que eu faça. Tudo que importa para a minha vida, Ele já tem revelado aqui na sua palavra.
Ele já me deu tudo necessário para que eu seja um homem de Deus, para que eu seja habilitado para toda boa obra. Então, esse Espírito da verdade vai vir então para comunicar a verdade. E como 1 João 2:27 diz: quanto a vós outros, João escrevendo à igreja, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção, no caso o Espírito Santo, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, a verdade de novo, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Isto é, o Espírito Santo, então, o autor da Bíblia, ele abre os nossos olhos para entender a verdade que ele deixou escrito aqui na Bíblia. Ele então continua dizendo aí que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olhando essa parte agora, então, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Em Mateus capítulo 12, tem aquele incidente quando Jesus expulsa um demônio de alguém, e algumas pessoas estão muito admiradas com o que Jesus tem feito, e os líderes religiosos passam a dizer: mas ele faz isso porque ele é do diabo. Ele tem o controle sobre os demônios porque funciona no poder do diabo. E Jesus disse que isto era blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estavam cegos, eles não estavam compreendendo que o que Jesus dizia e o que ele fez vinha de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos revelar isto. Mas a rebeldia destes homens, então, como inimigos de Deus, que todos nós somos por natureza, nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para a verdade. Então, no nosso estudo da palavra, importa a gente prestar atenção aos verbos. E aqui diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita, o tempo é presente, né? Ele está em vocês agora. Desculpe, está não, a palavra é habita. Ele habita convosco e estará em vós, é tempo futuro. Ele diz, essa coisa aqui de habitar é presente, mas no futuro estará em vós. O que isso significa? Qual é a diferença entre habita e estará? Eu entendo que
ele esteja dizendo, assim como Jesus estava com eles, ali pertinho para instruir, aconselhar, aprender quando necessário, assim também, ainda maior do que isto, a vinda do Espírito Santo seria para habitar dentro da pessoa, uma coisa mais íntima ainda do que tinha antes. É importante compreender que o ministério de Jesus já foi no poder do Espírito Santo. Se lembra que na concepção, quando o anjo Gabriel veio e anunciou a Maria que ela teria um filho, e ela perguntou, como é que pode ser isso? Eu não sou casada, não tenho um marido. A resposta do anjo foi, o Espírito Santo descerá sobre ti. Então, o começo da existência de Jesus já foi com o Espírito Santo. Desculpe, deixa eu corrigir isso. Né? Não é o começo da existência de Jesus como a segunda pessoa da Trindade, porque ele sempre existiu. Eu estou falando aqui da questão dele se tornar um ser humano também. Ok? Muito importante, como a gente fala. Então, além disto, no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi o Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para lá demonstrar o seu poder vencendo o diabo, né? As suas tentações. Quem foi que deu a ele o poder para o ministério? O Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus assim dá crédito ao Espírito pela sua vida. E Jesus diz, vai ser melhor eu ir embora, porque até agora o Espírito Santo tem estado com vocês por meio da minha pessoa, mas eu indo embora, ele passará a habitar em vocês. Muito importante estes dois versículos que temos examinado. Só no restinho do tempo, versículo 18 diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Alguns de vocês são pais pela primeira vez e recentemente. E aí você está aprendendo como o filho depende de vocês. Todos nós nascemos desta forma, não foi? Dependente. Se deixasse aí abandonado, ia morrer. E Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós outros. E quando ele diz, eu vou voltar, ele está falando do Espírito Santo. Tem a questão difícil de compreender, ele fala do Espírito Santo como distinto dele, mas fala como que são um, porque são, ok? O órfão, então, é uma pessoa desamparada, não tem proteção, não tem provisão, não tem o ensino necessário para o seu bem. E Jesus diz, eu não vou deixar vocês assim. Voltarei para vós outros. E isto por meio do Espírito Santo. Versículo 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Isso é o que ele vem dizendo desde o capítulo 13. Aí ele diz, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
Por que não vão vê-lo mais? É porque ele vai morrer. E se você pensar na coisa, pelo menos até aqui eu não tenho encontrado vez quando Jesus ressuscitado aparece para incrédulos. Depois da sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos dele. A última oportunidade para muitos verem a Jesus foi quando ele foi crucificado. De fato, a maioria das pessoas não o viram depois disto. A maioria das pessoas foi, para eles, a morte de Cristo foi um desperdício de uma vida. Morreu com só 33 anos de idade. Mas Jesus continua dizendo: vós, porém, me vereis. Em contraste com o mundo que odeia o Senhor, vocês que me amam vão me ver. Porque eu vivo, vós também vivereis. Ele está então falando que depois de morrer, ele vai ressuscitar e vão vê-lo novamente então. E porque eu vivo, ele diz, a vida de vocês depende de mim. Nossa vida vem dele. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quanto mais eu venho olhando a NVT, nova versão transformadora, eu não tenho atualmente, eu já vendi um pouco, mas Deus permitindo, eu espero adquirir mais algumas cópias em breve. Mas o meu celular, a gente tem acesso a isso. Na NVT diz o seguinte, que o versículo começa com naquele dia. E então a pergunta é: que dia é este? Na NVT diz assim: no dia em que eu for ressuscitado. Aí deixa bem claro o que é aquele dia, não é? No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E finalizando então com o versículo 21, até onde nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Na verdade, Jesus já tinha dito essas palavras no versículo 15. Essencialmente a mesma coisa: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não pode dizer que me ama se não me obedece. Cabe eu perguntar então a você: você conhece os 10 mandamentos? Seria um bom lugar onde começar. Um servo do Senhor deve saber o que agrada o Senhor e o que o ofende. Alguns anos atrás eu ocupei uma série de mensagens pregando os 10 mandamentos. Também, se ele diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é bom que a gente compreenda que aqui tem duas coisas. Primeiramente, aquele que tem. Obviamente, com isso a gente precisa conhecer. Mas ele está dizendo que conhecer o mandamento é o suficiente? É prova de amor? Não. Tem que não somente ter, mas guarda ou obedece. Além dos 10 mandamentos, tem aquela de Mateus 24, 19 e 20. Ide
Diga comigo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, você é um discípulo de Jesus Cristo? Um discípulo é um aprendiz, é um que segue os ensinos, o exemplo de outra pessoa. E se você é um discípulo, você está trabalhando, fazendo discípulos também. Só conhecer os mandamentos do Senhor e não os obedecer, de fato, é pior para você. Em Lucas capítulo 12, e às vezes as pessoas perguntam, então, o inferno é igual para todos? O céu é igual para todos? Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, sabia e não fez, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. A ênfase está aí em muitos. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Há um perigo em você estar aqui e conhecer o ensino das Escrituras e não fazer é pior do que se não conhecesse. O inferno não vai ser igual para todos e também nem o céu. Os que chegam no céu, em 1 Coríntios capítulo 3, e essencialmente o que fizeram se queimou, mas ainda chegam lá, ainda vão adorar o Senhor, dizendo que foi muita graça do Senhor, porque eu, assim como todos, não merecia estar aqui, fiz tão pouco para o Senhor. João está dizendo então que a evidência de amor ao Senhor é conhecer o que agrada e o que ofende e obedecendo a Ele. Aí João diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não professe simplesmente amar o Senhor, se não obedece a Ele. Em João capítulo 21, no último capítulo, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim. E sempre Jesus diz para ele, depois disto, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. O amor é demonstrado pelas suas ações. Precisa ter o coração, sim, mas o coração é para ser demonstrado também nas suas ações. Aliás, se diz esse é o que me ama, também em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 21, o apóstolo Paulo, na inspiração do Senhor, diz,
Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. E aí ele diz: vem nosso Senhor. Se nós amamos o Senhor, nós não vamos ser amados pelo mundo. Isso aí pode contar. Você não pode servir o mundo e ao Senhor também. E Jesus então termina o versículo 21 com uma promessa: aquele que me ama será o quê? Amado pelo meu Pai. Ele dá isso como um incentivo a que as pessoas amem a Ele. Amor que é demonstrado por obedecê-lo. É ser amado pelo Pai. Ser amado por Ele significa o quê? O Pai é aquele que providencia o sustento para o filho. O Pai instrui o filho. O Pai também entende que algumas coisas são más. E por isso, quando o filho pratica o mal, o Pai em amor corrige, disciplina. É isso que Deus faz como Pai. É isso que, como pais também, nós precisamos fazer com nossos filhos. Você é então, que pode dizer: eu amo a Deus. Quem ama a Deus é aquele que tem os mandamentos dele e os guarda. Isto é impossível se você nunca foi regenerado, se Deus não até agora abriu os teus olhos para a verdade do seu pecado, a sua rebeldia contra Ele. Que o Senhor possa abrir os seus olhos para quem é Cristo, a sua necessidade dele, ainda hoje mesmo. E para nós que temos a presença do Espírito Santo, certamente temos aqui muito que nos alegra, não é? Louvado seja o nome dele. Obrigado, Senhor, por mais uma vez esse texto onde estudamos a tua santa palavra. E, Pai, abra os nossos olhos cada vez mais para enxergar esse Deus que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom é podermos ter a presença do Espírito Santo habitando em nós, como Igreja de Cristo de Pentecoste para cá. Que nós possamos então ter o privilégio de o Senhor nos ensinar, de abrir os nossos olhos para a beleza de Cristo e viver então a cumprir o propósito pela qual o Senhor nos criou. Darmos glória a Ti. E nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.